palavra da localização. Que é a contrafação. E aqui tem 3 anjos. E diante de Cristo, restrita para o passado. conhece, possa espera. Afinal, o que é o Armagedon? Qual a mensagem contida nessa profecia? The day after the deadly storm and the morning light will be. No estudo de hoje, nós vamos começar a desvendar a profecia do Armagedon. Ao buscarmos fatos dos relatos bíblicos do passado, você vai ver que nada foi colocado ao acaso na Bíblia. Nós vamos buscar, por exemplo, a interpretação no livro de Joel, em Apocalipse, em Crônicas e muitos outros livros que nos vão dar a base para interpretarmos essa profecia. E vamos começar agora interpretando o nome Armagedon. E vamos, para desvendar esse simbolismo, pesquisar os livros do Antigo Testamento, comparar com as profecias que estão no Novo Testamento e também analisarmos a história. Como um jogo de engrenagens, um relato histórico se encaixa a outro evento. Um texto bíblico no Novo Testamento nos leva a pesquisar o Velho Testamento. E assim por diante, vamos construindo esse grande relógio que mede não somente o tempo, mas também o destino dos seres humanos. Você ficará surpreso com a lógica das interpretações que nós iremos dar. A grande beleza em estudarmos as profecias bíblicas está no fato de que a própria Bíblia dá a chave para desvendarmos os seus mistérios. Existem 2 linhas básicas de interpretação da profecia. Tem a não histórica e a histórica. A linha não histórica, ela atribui apenas um valor moral à profecia. Então nós vamos desconsiderar essa linha, porque a profecia é muito mais do que valores morais. A linha histórica, ela se divide em 3 modalidades: preterismo, historicismo e futurismo. O que é o preterismo? É você aplicar todas as profecias apocalípticas para o passado. Tem também o historicismo, que interpreta a profecia à luz da história, e tem o futurismo, que aplica todas as profecias para o futuro. Nós acreditamos que a linha correta de interpretação da profecia é a linha historicista por recapitulação. O que é isso? A linha historicista é o seguinte: mostra a atuação de Deus em toda a história. E não podia ser diferente, porque a profecia, o que é a profecia? A profecia, ela tem um centro, um personagem principal que é Cristo. Todas as profecias da Bíblia, elas convergem para Cristo. Tanto que Jesus falou em João 13:19 o seguinte: desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. A profecia tem um objetivo de mostrar que Cristo é o Salvador, que é o único meio de salvação. E o que acontece? Quando que Deus atua? Será que Deus atua só no passado? Deus vai atuar só no futuro? Ou Deus atua também no presente? Aí nós vamos para o texto de Hebreus 13:8, né? Que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Sendo que a profecia é um descortinar da história, que envolve passado, presente e futuro, é claro que a linha de interpretação correta é a linha historicista por recapitulação. Recapitulação por quê? Porque algumas profecias se repetem apenas com detalhes adicionais. Um exemplo: as 7 cartas do Apocalipse correspondem aos 7 selos, que se referem a 7 períodos da história da igreja. É a mesma profecia, só que com uma simbologia um pouquinho diferente e com um detalhe a mais acrescentado. Então a profecia, o método correto de interpretar as profecias é a linha historicista por recapitulação, porque Deus ele atua no passado, no presente e no futuro. No versículo 16 de Apocalipse, capítulo 16, onde nós temos a profecia do Armagedon, nós vamos encontrar uma declaração que nos chama muito a atenção. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Primeiramente, temos que responder a uma pergunta intrigante. Onde é esse local chamado Armagedon? Ele existe realmente ou é mais um simbolismo? A chave desse versículo está na palavra Armagedon. E nós vamos voltar ao passado. Vamos estudar os livros do Velho Testamento. E vamos começar com o livro de Joel, capítulo 3. Aplicando aqui
as regras de interpretação profética que acabamos de estudar, nós iremos partir do relato apresentado e procuraremos evidências de como eles ocorrerão e todos os acontecimentos que se correspondem. Vamos, portanto, buscar fatos na Bíblia que se correlacionam e por isso é que vamos estudar a profecia de Joel no Velho Testamento. Vamos começar primeiramente com o capítulo 3. Porquanto, eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Observemos que nessas passagens nós temos duas chaves importantes para o nosso estudo. A primeira diz respeito ao local da batalha, e nós temos que interpretá-la de maneira correta. A segunda e mais importante diz respeito à presença de Deus. É Deus que sai em batalha, é Deus que toma a frente dessa guerra do Armagedon. E a presença de Deus é sinal de vitória certa. E a presença de Deus na batalha tem um significado muito especial, porque ao longo de todos os relatos bíblicos, nós percebemos que toda vez que Deus interferiu ou entrou em batalha, ele foi vitorioso. E, logicamente, os seus filhos também sairão vencedores da batalha do Armagedon. É interessante notarmos que estamos procurando um local chamado Armagedon e agora temos um outro local, aqui chamado pelo profeta Joel, de Vale de Josafá. Vamos primeiro explicar que a relação que existe entre o livro de Joel e o de Apocalipse é que os dois tratam do mesmo assunto. Nós vamos encontrar nesses dois livros um relato sobre o dia do Deus grande e poderoso, ou o dia do juízo final. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Em Joel, nós lemos: Congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo. A interpretação desse juízo descrito nesse livro é o dia do juízo final, porque Deus está convocando todas as nações para esse acerto de contas. Em Apocalipse, encontramos a declaração do apóstolo João afirmando que o Armagedon será a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Mas não é só isso. Ao nós passearmos por esses livros, nós vamos encontrar outras situações que se correspondem. Estudando mais profundamente o livro de Joel, nós encontramos o Vale de Josafá. E nós temos que saber por que ele tem esse nome e o que ocorreu nesse vale. Para isso, vamos pesquisar o livro de Crônicas. O interessante é que Joel, ao mencionar o vale, nos dá a entender que era uma região conhecida do povo, pois ele o cita de maneira direta, como se a pessoa que lesse o seu livro logo identificaria o local. Portanto, chegamos à conclusão de que esse vale fica perto da cidade de Jerusalém. A batalha que Josafá travou nesse vale foi diferente desde o seu começo. O livro de 2 Crônicas, capítulo 20, nos relata este acontecimento. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos meunitas do monte de Seir, vieram a peleja contra Josafá. Então Josafá temeu e pôs-se a orar e buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. O rei, quando viu que o povo que vinha contra ele era muito superior aos seus exércitos, recorreu a Deus para que lhe desse o livramento. Colocou todo o povo em oração e jejuns e ainda convocou uma assembleia geral. A resposta divina foi direta. Assim vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos e ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá. O interessante aqui é que Deus trouxe tamanha confusão entre os inimigos que eles se destruíram mutuamente. Ora,
quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores do Monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Guarde bem esse fato, porque ele será lembrado em outra parte da profecia que nós ainda iremos estudar. Mas o que liga a história de Josafá à profecia do Armagedon? Qual a conexão que existe entre esses dois livros? É que no Vale de Josafá nós encontramos uma chave bíblica importantíssima para o nosso estudo. E você vai ficar surpreso com a lógica bíblica. Bom, o Vale de Jezreel, também chamado de Vale de Josafá, ou Meguido, nós temos aqui o mapa de Israel, a parte norte, né? Você já tem o Líbano aqui bem ao norte, e temos a capital aqui, em Tel Aviv. Se você desce em Tel Aviv, no aeroporto, vai subir até chegar próximo a Haifa. Antes de Haifa, você tem um monte grande chamado Monte Carmelo. Nesse monte ocorreu ali a batalha entre Elias e os profetas de Baal. E você vai perceber, por exemplo, que logo do lado do Monte Carmelo tem o Vale de Jezreel, ou também chamado Vale do Armagedon. É um vale grande, longo mesmo, entendeu? E a gente vê, por exemplo, que ele vai daqui até praticamente ao Monte Tabor, que está desse lado de cá, ó, bem próximo da cidade de Nazaré. Então, esse vale é um vale muito fértil, muita plantação. No passado, dizem até que aqui era muito pantanoso. Você, quando passa pelo Vale de Israel, você está indo em direção ao Mar da Galileia, que está por aqui assim, ó. Então, a travessia aqui. Tem estradas que cortam hoje o Vale de Israel. Existe um aeroporto, não é aeroporto para grandes aviões, mas diz até que tem uma base militar aqui. Na verdade, eu quando visitei esse local, nós ficávamos aqui próximo ao Monte Carmelo, nós vínhamos passando por uma estrada que passava por dentro quase do Monte Carmelo, uma passagem, e a gente via realmente movimentações de tropas, tendo em vista que Israel tem ali uma pendenga com o Líbano, e ali é bem próximo da divisa, né? A rota das caravanas que fazia o comércio entre o Egito e a Mesopotâmia passava justamente por aqui, por Meguido. Por isso, esta é uma localização estratégica importantíssima na antiguidade. Meguido tornou-se símbolo de o local a ser conquistado por todos os povos da região. Nada menos do que 34 batalhas foram travadas aqui em Meguido ou nos seus arredores. Não é sem razão, portanto, que Meguido tornou-se símbolo de batalha final, de batalha decisiva. E é nesse sentido que é utilizado no Apocalipse o termo Har Megido, Amar Gedon, a montanha de Meguido. Mas eu quero chamar a sua atenção para um fato muito importante. Lendo novamente a profecia do Armagedon, nós encontramos uma instrução específica dada por Jesus a João. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Percebeu? A língua original de João era o aramaico e grande porção do Novo Testamento foi escrito em grego. Mas Deus aqui faz uma orientação específica ao apóstolo. Qual seria então o significado dessa orientação? Por que Deus faz essa colocação tão direta? Ou seja, a profecia deve ser interpretada e a palavra Armagedon deve ser lida em hebraico. Para os povos árabes, o termo usado para monte é Tel. Por isso, o nome da cidade de Megido para os árabes é Tel El Mutezelim, que significa monte ou montículo do governador. Mas, de acordo com as instruções, a palavra deveria ser lida em hebraico. E em hebraico, a palavra que designa monte é Har. Monte não é a mesma coisa que vale, mas os dois estão sempre juntos. Para haver um vale é preciso haver uma cadeia de montes ou montanhas. Devido à localização da cidade de Megido, o monte onde ela se situa também ficou conhecido como Megido. Agora, é a mesma coisa que acontece com a questão do Monte de Sião. Sião é uma parte da cidade de Jerusalém. Existe um local, um monte específico, mas culturalmente
toda a cidade de Jerusalém ficou conhecida como Monte de Sião, onde há salvação. E Megido é o local de destruição. Já o profeta Zacarias trata esse vale com um outro nome. Vamos ver. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadadrimon, no vale de Megidom. Nós vemos nesse texto uma nova versão para a palavra Megido. O termo Armagedon deriva da transliteração da palavra Megido para Megidom, juntamente com as duas palavras Har, monte, e Megidom, de Megido, temos a palavra Har Megidom, ou monte de Megido. Finalmente, o apóstolo João usou simplesmente a palavra Armagedon, que significa monte ou colina de Megido, ou a colina das batalhas. Várias expedições estão trabalhando nas escavações arqueológicas em Megido. A Bíblia nos relata também uma outra grande batalha ali. E nos seus dias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro, e o faraó Neco o matou em Megido, logo que o viu. De Megido, os seus servos o levaram morto num carro e o trouxeram a Jerusalém. Foi por aqui que o faraó Neco, ele pegou e invadiu essa fortaleza. Ninguém esperava que ele viesse por esse lado, porque este lado aqui é um lado muito vulnerável, é uma passagem muito estreita. Hoje tem a estrada, ficou um pouco mais larga. Mas poderia ter soldados em cima e que atacariam o faraó. E ele falou, nós vamos por ali porque ninguém vai imaginar que a gente vai por ali. Os tratores abriram mais a estrada, mas no passado era bem mais estreito. Então, ao ser bem mais estreito, foi passando ali com dificuldade, né? Hoje passa uma estrada de pista dupla, com acho que 2 pistas de cada lado, então alargou bem. Mas ali foi o local para onde ele veio. Então, inclusive, no museu existe inclusive a menção desse episódio de guerra entre Israel e o faraó Neco, o povo do Egito. Mas a tendência realmente era daqui. Por que vir daqui? Porque eram os assírios, eram os babilônicos, esse era o ponto de chegada também, quando vinha do norte para atacar. Então você tinha já aqui uma fortaleza. Havia uma fortaleza ao norte, Tel Dan, bem na chegada, Tel Azor, um pouco mais abaixo, aí você tem aqui o Megido, um local estratégico. O termo Armagedon quer dizer monte da matança ou monte da destruição. E está diretamente em oposição ao monte de Sião, que é o monte da bênção, monte da salvação. O monte de Sião é mundial, a salvação é para todo mundo. Portanto, o Armagedon também será mundial. Não há qualquer local de refúgio para os ímpios. Bom, dessa vez eu observei muito mais o Vale de Jezreel, especialmente porque havia a ideia de fazer esse programa. Da outra vez eu não me ative muito mais, mas aí acabei indo aqui ao Megido, especialmente porque um dos arqueólogos que estavam nessa viagem, ele estava escavando em Megido. Foi por isso também que eu trouxe essas pequenas peças aqui lá de Megido. E a impressão que a gente tem é de um lugar muito bonito, por exemplo, muito verde, muito gostoso. Nós ouvíamos constantemente ali o barulho, o roncar dos aviões, os caças de guerra, por causa da guerra que estava havendo entre Israel e o Líbano. E alguém disse que ali existe uma base militar aérea. Eu não sei se seria realmente ali, mas se for ali, é muita coincidência quando se fala em Batalha do Armagedon, né? E eles fazem isso, ó. Cristiano, vê se você consegue pegar aqui, ó, esse mapa, esse desenho eu peguei lá, essa fotografia. E olha o que está escrito aqui, ó. Batalha do Armagedon. Ou seja, eu vou erguer mais para aparecer melhor aqui. Por que escreveram lá? Porque existe assim algo muito interessante em torno desse local. Foi um local de grandes batalhas, por exemplo, Josafá, né? O Josafá, na realidade, acabou não combatendo ali de verdade, porque Deus combateu por ele, ou seja, quando é aquele texto de 2 Crônicas 20:20, quando fala assim, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, e um profeta pegou e disse assim, olha, fique tranquilo, ficai parado e vede a salvação do Senhor. E naquela ocasião, os soldados que estavam atacando essa região, na verdade, fugiram, ou seja, o anjo do Senhor destruiu aquelas milhares de soldados
na batalha de Josafá. E também é algo que lembra a gente da última batalha, né? Deus também vai pegar e livrar o seu povo. Fique parado. Vede a salvação do Senhor. Por isso que a gente não tem muito a temer quanto ao Armagedon descrito no Apocalipse, pelo menos aqueles que estão do lado vencedor, o lado de Jesus. No capítulo 16 do seu livro, o livro do Apocalipse, Deus nos deixa uma mensagem muito interessante. Ele diz que haverá um dia do acerto de conta e que esse acerto de conta vai ser feito num local chamado Armagedon. E através do estudo de hoje, nós descobrimos que existe um local chamado Armagedon, que está no Oriente Médio, a 88 quilômetros da cidade de Jerusalém, um vale com 34 por 32 quilômetros. E que nesse local, Deus diz que haverá um acerto de contas. Agora precisamos saber se esse acerto de contas ou essa batalha é literal ou ela tem um sentido espiritual. Haverá realmente um ajuntamento de forças bélicas naquele vale? As pessoas irão estar combatendo o povo de Deus naquele vale específico? Ou ele tem uma interpretação muito maior do que nós podemos imaginar? No próximo programa, a batalha será literal? Quem vai entrar em guerra? Onde ocorrerá o Armagedon? Qual o tamanho do campo de batalha? Conto com a sua presença no nosso próximo estudo, onde continuaremos a desvendar o Armagedon, a última profecia. Vou falar da localização. Que é a contrafação. E aqui tem 3 anjos. Diante de Cristo, Restrita para o passado. Afinal, o que é o Armagedon? Qual a mensagem contida nessa profecia?